Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 7. Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As 4 primeiras bem-aventuranças, ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo, tratam da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus. Mas agora o Senhor Jesus Cristo começa uma nova fase nas bem-aventuranças, um estágio mais avançado, uma escada mais elevada, porque nesta bem-aventurança e a partir desta, o Senhor Jesus Cristo vai começar a falar da nossa relação com o próximo, na nossa relação diante dos homens. As 4 primeiras trataram da questão do ser. A partir de agora, Jesus vai tratar da questão do fazer. É muito importante esta ordem, porque no cristianismo o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. A fé sem as obras é morta. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que esta é uma das mensagens mais necessárias e oportunas para os dias de hoje. Porque parece que misericórdia é algo que não existe com tanta frequência na sociedade contemporânea. Mas não era diferente lá na época de Jesus. Os judeus, para quem Jesus está falando este sermão, via de regra eram pessoas cruéis, hipócritas, acusadoras, orgulhosas, egocêntricas. Parece que esta também é a radiografia da sociedade atual. Nós parece que somos até treinados, vacinados, para não termos o coração tão sensível, porque somos levados a pensar que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar e vão pular em nosso pescoço. Mas fica aqui a palavra do Senhor Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está falando de um dever, sermos misericordiosos. E Ele está falando de uma recompensa, e a recompensa é mais misericórdia. Vamos entender que Jesus está dizendo que nós devemos ser misericordiosos aos homens, mas Jesus não está dizendo que nós vamos receber misericórdia dos homens. A recompensa da misericórdia é misericórdia, mas nós ministramos misericórdia aos homens e recebemos misericórdia de Deus. Porque nos frustraríamos se nós esperássemos receber dos homens a misericórdia. Tantas vezes os homens pagam o bem com o mal, foi o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. A nossa recompensa vem do alto, vem de Deus, vem do céu. Por outro lado, irmãos, se ser misericordioso é ser uma pessoa abençoada, não exercer misericórdia é estar debaixo de uma terrível maldição. E eu gostaria então que nós pudéssemos olhar para esse texto e tirar dele algumas lições. A primeira delas é o que significa, o que é ser uma pessoa misericordiosa. Qual é o conceito bíblico de misericórdia? A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. Exercer misericórdia implica em que a outra pessoa está numa situação crítica, desesperadora, de crise, de fadiga, de aflição, de angústia, de necessidade. A palavra hebraica correspondente à misericórdia no Velho Testamento traz a ideia de você ter capacidade de entrar na outra pessoa, de praticamente ver com os seus olhos, de ouvir com os seus ouvidos, de pensar com a sua mente e de sentir com o seu coração. É como se você mudasse de endereço e entrasse na pele da pessoa e sentisse, percebesse o que ela está sentindo e percebendo na sua própria pele. Misericórdia é ver alguém sem alimento e dar comida para essa pessoa. Misericórdia é ver alguém solitário e fazer companhia para essa pessoa. Misericórdia é atender a necessidade de uma pessoa mais do que sentir a sua necessidade. Às vezes nós até choramos, às vezes nós até nos comovemos, às vezes nós até batemos no peito e lamentamos. Que tragédia, que problema enorme. Mas isso não é misericórdia à luz da Bíblia.
Misericórdia é quando você sai do estágio do sentimento para a ação, para a prática. O exemplo mais clássico que nós encontramos na Bíblia sobre misericórdia é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi misericordioso, em grau superlativo. Ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele entrava na casa das pessoas escorraçadas pela sociedade, ele tocava os leprosos, ele fazia com que os solitários se sentissem amados, ele consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em opróbrio. Isto é misericórdia. Misericórdia é a capacidade de se envolver com alguém que está sofrendo e socorrer este alguém e ajudar este alguém. Misericórdia não se exerce com palavras, mas com atos, com ações, com atitudes. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para a sua segunda carta aos Coríntios, e quando ele estava levantando uma oferta especial para a igreja pobre de Jerusalém, da Judéia, ele disse que Deus nos concedeu a graça de ofertar aos santos. Ele entendia que a misericórdia, o socorrer o aflito, em vez de ser um favor que nós fazemos ao aflito, é uma graça de Deus a nós, de nós nos aparentarmos, de parecermos com o Senhor Jesus e demonstrarmos pelas nossas atitudes a verdadeira face do Pai, que é um Deus misericordioso. Daí, queridos irmãos, a fonte da misericórdia nunca é do nosso coração natural. Nunca ninguém é naturalmente misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus não está falando de alguém que já nasce assim, com esta inclinação, com este pendor, com esta tendência, com esta generosidade. Jesus está falando de algo que só alguém que tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, que nasceu de novo, pode realizar esta gloriosa obra da misericórdia na vida de outras pessoas. Chama a sua atenção para um segundo aspecto da mensagem. Vários tipos de misericórdia. Como é que nós podemos demonstrar misericórdia a alguém? Primeiro ponto, a misericórdia deve ser estendida às almas das outras pessoas. Alguém já disse que a alma é um anel de brilhante, ou é um rico diamante, melhor dizendo, num anel de barro. É um rico diamante num anel de barro. Jesus diz que nós deveríamos temer, não aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Se nós então entendemos que a alma é o timbre da imagem e semelhança de Deus em nós, não há maior ato de misericórdia do que ter compaixão pelas almas. Agostinho, o grande pai da igreja do século V, disse o seguinte, que se nós choramos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos nós chorar pela alma que se apartou de Deus. Às vezes choramos pelo corpo, de onde a alma partiu, mas não choramos pela alma que partiu da presença de Deus, e às vezes foi banida para sempre e sempre da presença de Deus. Como é que nós podemos exercer misericórdia? Nós podemos exercer misericórdia advertindo as pessoas acerca do terrível perigo que elas se encontram no seu estado de rebeldia contra Deus. Existe, meus amados irmãos, aquilo que nós poderíamos chamar de cruel misericórdia. Sabe o que é uma cruel misericórdia? É aquela pessoa que vê o pecador no seu pecado e diz o seguinte: eu não quero constranger essa pessoa, eu não quero melindrar essa pessoa, eu não quero ferir a susceptibilidade dessa pessoa, eu não vou falar para ela porque ela vai ficar ofendida, ela vai ficar triste, eu vou aborrecê-la, eu vou deixá-la quietinha, sossegada, eu não vou incomodá-la. Isso é cruel misericórdia. Você pode imaginar alguém caminhando por um abismo, e você sabe que na frente é um abismo, e você não vai falar nada para ela. Seria isso misericórdia? Você está diante de uma pessoa no incêndio, a casa pegando fogo, e você passa e vê essa pessoa na iminência da morte, e você não faz nada, e você não fala nada, e você nada faz para resgatá-la do fogo. Seria isso misericórdia? A Bíblia diz que nós devemos arrebatar as pessoas do fogo. É melhor ser alertado sobre o inferno do que ir para o inferno. Mas ainda, em segundo lugar, nós devemos ser misericordiosos, irmãos, não apenas com as almas,
mas devemos ser misericordiosos com o nome das pessoas. Com o nome das pessoas. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas. Nenhuma pérola é mais bela, é mais rica para adornar a vida de uma pessoa do que o seu próprio nome. Entretanto, a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. É uma grande crueldade destruir a reputação e o nome de uma pessoa. E como se pode fazer isso? Em primeiro lugar, através do orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é quando nós, pela nossa inclinação pecaminosa, não nos alegramos com a vitória dos outros. Vocês já perceberam que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Qual é a sua atitude quando alguém vem contar a você uma bênção, uma vitória? Quando você está, às vezes, procurando emprego e alguém chega para você e diz: olha, eu fui promovido no meu emprego. Você se alegra com essa pessoa. A pessoa que tem orgulho, ela se entristece com a vitória do outro. É aquela história que já contei aqui certa feita para vocês, da cobra e do vagalume. A cobra perseguindo o vagalume. E certa hora o vagalume parou e disse: eu posso fazer uma pergunta para você? E a cobra disse: olha, eu não faço muitas concessões não, mas vamos lá. E o vagalume perguntou para a cobra: eu te fiz algum mal? Não, você não me fez nenhum mal. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Mas então por que você está me perseguindo? E a cobra respondeu para o vagalume: porque eu não tolero ver você brilhar. Há pessoas que não se alegram com a vitória do outro, com o triunfo do outro, com o sucesso do outro. A outra coisa, queridos, que pode levar-nos a minar o nome das pessoas é a inveja. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro, o lugar do outro, a reputação do outro, e se entristece, não porque não tem, mas porque o outro tem. Eu olho na Bíblia, por exemplo, quando Eliabe fica aborrecido com Davi, porque Davi vai levar um lanche a pedido e ordem do seu pai, Jessé, para Eliabe e seus 2 irmãos que estão na guerra. E Davi se propõe a enfrentar o gigante por causa da glória de Deus. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E quando Eliabe, que já tinha fugido do gigante 80 vezes, juntamente com a soldadesca de Saul, escutou Davi dizendo que tinha coragem para enfrentar o gigante, ele olha para Davi e diz: quem é você, rapaz? Você é um presunçoso, você é um maldoso, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Por causa da inveja, ele começa a questionar as motivações do seu irmão, começa a desprezar o seu irmão, começa a humilhar o seu irmão. De que maneira que as pessoas manifestam essa falta de misericórdia com o nome das pessoas? Em primeiro lugar, quando elas expõem os pecados das pessoas. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que ama encobre multidão de pecados. Mas aquele que não tem misericórdia tem um prazer mórbido de espalhar boatos, de comentar as fraquezas, os fracassos do outro. Parece que ele sente uma compensação espiritual em denegrir a imagem do outro, para que pelo menos a sua imagem se eleve um pouco. A Bíblia diz que o caluniador, a palavra caluniador no grego é diabolos. Segunda maneira é quando passamos para frente o que ouvimos dos caluniadores. Às vezes não somos a fonte primária, mas somos o canal, o instrumento mediante o qual uma informação terrível, deletéria, negativa, maledicente, vai adiante, se espalha como fogo na pólvora. A Bíblia diz em Levíticos 19:16, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Êxodo 23:1 diz, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Irmãos, o pecado que mais a alma de Deus abomina, diz a Bíblia em Provérbios 6, é aquele que espalha contenda entre os irmãos. É aquele que leva e traz. É aquele que quer que as pessoas sejam inflamadas umas contra as outras. Sabe quando nós cometemos esse pecado de falta de misericórdia com o nome das pessoas? Quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas. Você chega às vezes e faz um determinado comentário
de elogio, de destaque. E a pessoa escuta e diz, ah, mas tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. Meus amados, a Bíblia diz que nós devemos preferir uns aos outros em honra. Em honra. Tiago diz, não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal do irmão, fala mal da lei de Deus, que nos ordenou amar uns aos outros. Quando nós falamos mal uns dos outros, nós nos constituímos juízes uns dos outros. Sabe quando nós incorremos neste pecado? Também quando nós nos silenciamos diante da calúnia às outras pessoas. Quando os discípulos foram acusados no Pentecoste de estarem bêbados, o apóstolo Pedro se levantou para defendê-los e logo disse, não, irmãos, eles não estão bêbados. O que aconteceu aqui foi o que aconteceu na profecia de Joel. O Senhor derramou do seu Espírito, não permitindo que aquela notícia atravessada, equivocada e falsa se espalhasse em Jerusalém. Mas ainda, em terceiro lugar, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. A Bíblia diz algo maravilhoso sobre Jesus, diz assim, ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. É fácil bater em quem já está caído, muito fácil. É fácil pisar naquele que já está no chão, mas esta não é a ação de alguém misericordioso. Certa feita, os escribas apanharam a mulher em flagrante adultério e arrastaram-na como um objeto execrável e jogaram-na aos pés do Senhor Jesus, dizendo, a lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquela mulher já estava humilhada, envergonhada, ultrajada. Era fácil arrastá-la na rua como objeto descartável. Mas Jesus olhou para aquela mulher com compaixão, benignidade, e diz, mulher, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Esta é uma ação de misericórdia. Mas ainda, irmãos, em quarto lugar, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Misericordioso com quem lhe fere. Estevão orou ao Senhor sendo apedrejado, dizendo, Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Querido irmão, a Bíblia diz que você tem que abençoar os que perseguem você e orar pelos seus inimigos. A Bíblia diz que se seu inimigo tiver fome, você deve dar a ele de comer. Se ele tiver sede, você deve dar a ele de beber. O misericordioso é a pessoa que perdoa ofensa, que não registra mágoas, que não guarda rancor, que não armazena ira, que vence o mal com o bem. Porque quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece, quem não perdoa é flagelado, quem não perdoa não tem misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia, diz Tiago capítulo 2, verso 13. Mas queridos, mais ainda, em quinto lugar, devemos ser misericordiosos com os necessitados. Devemos acudir os necessitados. A Bíblia diz, no Salmo 41, bem-aventurado é aquele que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. O Senhor preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença lhe afofas a cama. A Bíblia diz que nós temos que abrir a alma ao faminto. E então diz a Bíblia, só então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. A Bíblia diz que nós temos que ser generosos, irmãos, em ajudar, em socorrer aqueles que estão necessitados à nossa porta. Se alguém chegar necessitado de comida, necessitado de roupa, e você dispensá-lo, e você mandá-lo embora, e diz, vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe, e não lhe der comida, e não lhe der roupa, como pode permanecer em você o amor de Deus? Mas eu quero olhar um outro aspecto desse texto. Vamos olhar quais são as razões que a Bíblia nos oferece para nós sermos misericordiosos. A primeira razão que nós devemos ser misericordiosos é porque quando Deus nos criou, Deus tinha um alvo, Deus tinha um projeto, Deus tinha um objetivo. Sabe qual foi o grande projeto de Deus ao criar você? É que você fosse misericordioso. A Bíblia diz assim, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi criado para isso, querido. Tudo que Deus criou com um objetivo específico. Deus criou o sol para brilhar e aquecer. Deus criou a lua para iluminar a noite. Deus criou a chuva para regar a terra.
Deus criou as plantas e elas produzem segundo a sua espécie. Tudo que Deus criou cumpre o seu papel conforme estabelecido na criação. E Deus criou você e a mim para que nós exercêssemos misericórdia. Segunda razão para sermos misericordiosos, é porque quando você é misericordioso, você revela o caráter do seu Pai, o caráter do seu Deus. O Senhor Jesus disse em Lucas 6,36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que coisa boa! Quando você exerce misericórdia, você está parecido com o seu Pai. Isso revela que você verdadeiramente é filho de Deus. Você pertence à família de Deus. Que o coração do Pai está em você. Querido irmão, vamos parar para pensar na bondade de Deus por nós. Como Deus é generoso. Nós lemos, o irmão Zé Maria leu hoje para nós, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. É assim que Deus nos trata, com misericórdia, com bondade. E a Bíblia diz que nós devemos revelar e demonstrar essa bondade aos outros. Você já parou para calcular a bondade de Deus na sua vida? Certa feita eu estava lendo a biografia de John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. Ele ficou muito doente, o cabelo da sua cabeça caiu. Ele não podia andar, ele não podia trabalhar. A dieta de John Rockefeller era um copo d'água e 2 bolachas de sal por dia. O homem bilionário podia ter todas as delícias de todos os banquetes, as iguarias mais finas, mas ele só podia comer 2 bolachas de sal por dia. Foi quando ele parou para observar a vida. Quanta bondade de Deus. Quantas vezes você tem pão com fartura na sua casa e você reclama e você murmura. Quantas vezes você rejeita o pão que Deus lhe dá, com reclamações, quando Deus está lhe dando saúde. Quantas vezes você reclama quando você tem um teto para morar, quando você tem uma família, quando você tem filhos que amam você, quando você tem um cônjuge que cuida de você. Quantas vezes você reclama da vida quando você tem amigos, quando você tem irmãos, quando você tem Deus, quando você tem tudo. Quão ricas são as misericórdias de Deus por nós. Ele nos perdoou, Ele nos justificou, Ele nos adotou, Ele nos selou como propriedade dEle. Outra razão que nós temos para sermos misericordiosos, queridos, é que a Bíblia diz que quando você exerce misericórdia, isso é como um sacrifício agradável a Deus. Está lá em Hebreus 13,16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É quando você enfia a mão no bolso e socorre alguém aflito. É como se você estivesse fazendo uma linda oração para Deus. É como se você estivesse cantando uma música suave aos ouvidos de Deus. Isso é um sacrifício que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz em Atos 10:4, acerca de Cornélio, o anjo lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que coisa boa, queridos. Quando você ajuda alguém, isso sobe à presença de Deus como um aroma suave. Mas a última razão por que nós devemos exercer misericórdia, irmãos, é porque um dia nós daremos conta da nossa administração. Presta conta da tua administração, disse o Senhor Jesus. Um dia nós vamos comparecer diante do Senhor. E naquele dia, os homens serão julgados e condenados, porque os famintos bateram à sua porta com fome. E esta pessoa não deu de comer ao faminto. Porque o nu chegou à sua casa pedindo roupa e ele não deu roupa para o nu. Porque o doente estava precisando de uma visita e ele nunca foi lá visitar. Porque alguém um dia chegou na sua casa precisando de um leito para dormir, para sair da voragem da noite, e ele trancou a sua casa e não abriu a sua casa. Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim. O último ponto da minha mensagem são as recompensas prometidas aos misericordiosos. Vejam vocês que eles receberão de Deus exatamente o que vão dar para os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus está dizendo o seguinte: quando você é misericordioso, você é feliz. Você é feliz. Não é feliz aquele que tenta reter tudo para si. Não. Se você ler lá em Tiago capítulo 5,
Diz a Bíblia que os ricos que estavam retendo com fraude o salário do jornaleiro, e guardando, e guardando, e guardando para si, e o jornaleiro está sofrendo fome e necessidade, e ele está não apenas explorando, mas retendo com fraude o seu salário, e mais ainda comprando os tribunais, para que os tribunais julguem favoravelmente a eles. Diz a Bíblia que esse ouro, que essa prata vai virar ferrugem e vai se tornar combustível para queimar a carne dessas pessoas que não exerceram misericórdia. Essas pessoas não são felizes, irmão. Não são felizes. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. A alegria de dar é maior do que a alegria de receber. Meu amado irmão, você não é tão rico que não possa receber, e você não é tão pobre que não possa dar. Demonstre generosidade, querido. Paulo diz que quando você ajuda alguém, quando você contribui para alguém, quando você abençoa alguém, este alguém se volta para Deus em ações de graças e se torna um seu intercessor. Mas, queridos irmãos, precisamos deixar muito claro que ser misericordioso não é o meio de ser salvo, mas é o meio de demonstrar que se está salvo pela graça de Deus. Você vai receber a recompensa nesta vida. Você vai ser uma pessoa abençoada. Bem-aventurado aquele que acode o necessitado. Seu nome vai ser abençoado. Diz a Bíblia no Salmo 112, 5 e 6, ditoso é o homem que se compadece e empresta. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Que coisa boa, você vai morrer. E daqui a pouco, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão escutar: olha, o seu avô, o seu bisavô foi um homem misericordioso, a sua avó, a sua bisavó foi gente generosa. Seu nome vai ficar como memorial eterno para as gerações. Que coisa boa! Você não apenas terá o seu nome abençoado, querido, você será abençoado em sua prosperidade. Diz a Bíblia no Salmo 11, 25, que a alma generosa prosperará. Prosperará. Quando você dá, você está fazendo uma semeadura, diz o apóstolo Paulo. Quem semeia com fartura, com abundância ceifará. Gente suvina, gente de coração fechado, de bolso fechado, gente que nunca se compadece, é gente que tranca as próprias janelas dos céus sobre a sua cabeça. Você será abençoado ainda em sua posteridade. Diz o Salmo 37, 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Você quer abençoar seus filhos? Você quer abençoar seus netos? Você quer que a sua descendência seja abençoada na terra? Meu irmão, seja generoso. Mas a Bíblia diz que você será abençoado com vida longa. Vida longa. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia do mal, o Senhor o protege e preserva-lhe a vida. Ele faz feliz na terra. Mas finalmente, queridos, a Bíblia diz que você vai ter uma recompensa, não só aqui nesta terra, mas você vai ter uma recompensa na vida por vir. A Bíblia diz que nós não somos levados para o céu pelas nossas boas obras, mas nós levamos para o céu as nossas boas obras. Diz Apocalipse 14, 13. A Bíblia diz que até um copo de água fria que você der a alguém em nome de Jesus, não ficará sem galardão. Deus há de computar cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada manifestação de misericórdia para com a outra pessoa. A Bíblia diz em Provérbios 19, 17, que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Deus não fica endividado com ninguém, com ninguém. E a palavra de Deus então termina e diz assim, que no dia do juízo, o Senhor vai se voltar aos que estiverem à sua direita e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu estive com sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e fostes ver-me. Doente e me visitaste. Forasteiro e me abrigaste. E estas pessoas vão te perguntar: mas Senhor, quando te vimos assim? E Jesus lhes dirá: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Que bênção, que recompensa gloriosa, que recompensa eterna. Eu pergunto: o seu coração é misericordioso? Você sente a dor do outro? Você abre o seu coração para o outro?
Você abre o seu bolso para socorrer o aflito e o necessitado. Você se importa com as pessoas que choram, que carecem de cuidado, de amor, de socorro. Você se importa com a reputação dos outros. Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as outras pessoas. O mundo é melhor porque você existe. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você sondasse a sua vida, irmão e irmã. Que você fizesse um balanço nesta noite. Qual foi a última vez que você demonstrou um gesto de misericórdia com alguém? Qual foi a última vez que você fez uma visita para consolar alguém? Qual foi a última vez que você enfiou a mão no bolso e deu uma oferta para alguém? Qual foi a vez última que você honrou alguém com o seu comentário? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo aplique esta palavra na minha vida e na sua vida. Que esta igreja seja mais parecida com o nosso Pai. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Que esta igreja seja mais parecida com o Senhor Jesus, que foi o padrão absoluto da misericórdia entre os homens. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Para que você tome uma decisão resoluta. Meu Deus, eu quero ser misericordioso. Na minha casa, na minha família, no meio da minha parentela, no meio da minha vizinhança, na minha igreja, lá no meu trabalho, lá na minha escola, com os meus inimigos. Eu quero ser misericordioso. Pai, aplica a Tua palavra na nossa vida nesta noite, Senhor. Ajuda-nos a sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, a termos o caráter do nosso pai, do nosso irmão mais velho. Meu Deus, que nós sejamos conhecidos como um povo que ama, e ama verdadeiramente, não apenas de palavras, mas com atitudes. Senhor, muda o nosso coração, toca a nossa vida, torna-nos mais doces, mais amáveis, mais simpáticos, mais cheios de ternura, mais plenos de misericórdia. Restaura-nos, Senhor, nesta noite, e usa-nos como vasos de bênção nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.